Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós vamos continuar os nossos devocionais diários. Nós estamos no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos e se você está acompanhando as nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, você vai estar lendo dos capítulos 13 até o 15 do livro de Números no Antigo Testamento, e ao final do ano você terá lido a Bíblia toda. Paulo vai a Jerusalém aqui no capítulo de número 21. E é interessantíssimo como Lucas ele é minucioso em que ele está dizendo. Ele fala que eles vão a Vela, eles correm a Direitura, chegam a Cos, depois vão a Rhodes, Pátara, depois eles pegam um navio para Fenícia e seguem viagem. O versículo 3 diz para nós que quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, veja que ele quer que nós entendamos a que rumo o navio está pegando, como está indo. Chipre está à esquerda, Chipre é uma ilha e eles estão navegando para a Síria. Chegaram a Tiro e o navio devia ser descarregado ali. Chegando ali em Tiro, eles encontraram os discípulos, permaneceram lá durante 7 dias e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. É interessante essa informação porque aqueles discípulos movidos pelo Espírito falavam para Paulo não ir para Jerusalém, mas Paulo estava convicto que devia chegar até ali. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Veja que aqui temos mais uma despedida ali, as pessoas iam até Paulo, oravam com ele, tentavam demovê-lo daquilo que ele ia fazer, mas ele seguia adiante, eles oravam e Paulo seguia o seu caminho. No versículo 21, no versículo 8 do capítulo 21, nós vemos que eles partem para Cesareia e vão estar ali na casa de Filipe. Sim, Filipe é aquele que esteve em Samaria pregando, esteve com o eunuco Eutico. Ele era ali chamado de evangelista. Ele era um dos 7, como se deixa muito claro, que é o mesmo Filipe que nós estamos falando, e eles ficaram com ele. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Aqui mostra as filhas de Filipe profetizando, falando da palavra de Deus, que já quebra algumas coisas sobre mulheres servirem na igreja, de mulheres estarem servindo ao Senhor. Elas podem sim profetizar, podem falar da palavra de Deus. Só tem algo que não podem, mas isso é quando a gente chegar em Timóteo para nós podermos falar. Nós vamos ver mais para frente aqui no versículo 10, que é um profeta Ágabo, e ele profetiza também acerca de Paulo. Ele diz assim: os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios, porque ele pegou o cinto de Paulo, sem saber quem era Paulo naquele momento ali, e se amarrou com ele. Ele disse ali, fez uma profecia ilustrada, podemos dizer assim, isso cheio do Espírito Santo, e Paulo sabia que estaria ali. E Paulo vai dizer para aqueles irmãos de uma vez por todas: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Por quê? Porque quando eles ouviram essas palavras, tantos nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. E Paulo, por que vocês estão querendo fazer isso, quebrantando meu coração? Mas e aí ele diz: pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus. Que convicção maravilhosa aquele homem tinha. Podiam vir profetas, pessoas cheias do Espírito Santo, mas Paulo tinha intimidade com Deus para saber que Deus tinha falado com ele diretamente e ele precisava estar ali em Jerusalém realmente. Então ele chega a Jerusalém, os irmãos estavam ali esperando por ele. Paulo vai se encontrar ali com os irmãos, se encontrar com Tiago, inclusive, que era líder da igreja ali em Jerusalém, e fica ali por alguns dias naquela cidade. Mas, versículo 27, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Paulo não teve dias tranquilos ali em Jerusalém, e eles diziam de Paulo: este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos do templo e profanou este recinto sagrado. A cidade toda se agitou e ia e agarraram Paulo, diz o versículo 30, e queriam matá-lo. Eles colocaram ele para fora do templo, fecharam as portas e queriam matá-lo, diz o versículo de número 31. Até que houve a intervenção de um comandante. Ele pegou Paulo e ali, quando chegou às escadas, foi preciso que os soldados carregassem Paulo por causa da violência daquela
multidão. A massa e o povo seguia gritando: mata-o, 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 diz o versículo de número 36. Mas aquele comandante pegou Paulo, tirou ele dali, achando que Paulo, na verdade, era um egípcio que tinha conduzido ao deserto 4.000 sicários. No versículo 38 nos diz isso. Mas quando ele está subindo ali, Paulo, em grego, pergunta: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E Paulo vai ter essa autorização para dizer. E no versículo 40 diz: fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Veja que Paulo falava o aramaico, falava o hebraico, falava o grego. Paulo, ele sabia se conduzir para que a palavra de Deus levasse adiante. O estudo da palavra de Deus, o estudo das línguas, se isso é necessário para que o evangelho seja levado adiante, que assim também façamos. E que nós também tenhamos, principalmente, a convicção de Paulo de que Deus tem um chamado especial para nós, e quando nós tivermos a certeza de que Ele falou conosco para fazermos, que nós sigamos adiante, levando a palavra do Senhor, custe o que está, independente dos sofrimentos que podem vir pelo meio do caminho. Que isso seja uma realidade em nossas vidas, e a paz do Senhor.